Livro Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Autora Suzanne Collins. Lido por Camila Saboia. 13. Lucy Gray entendeu na mesma hora. Seu olhar desviou para os pacificadores, nenhum deles prestando atenção, e ela se inclinou para a frente e cheirou o interior do recipiente. Ainda dá para sentir o aroma. Uma delícia. De rosas, disse ele. De rosas, disse ela. Seria como ter você comigo, não é? Aceite, pediu ele. Me leva com você. Pega. Lucy Gray limpou as lágrimas com as costas da mão. Tudo bem, mas é um empréstimo. Ela pegou o estojo, enfiou no bolso e deu uma batidinha por cima. Ajuda a deixar meus pensamentos mais claros. De alguma forma, em seus jogos era uma coisa grande demais para conceber. Mas se eu disser, preciso devolver isso para o Coriolanus, consigo aceitar melhor. Eles conversaram mais um pouco, mais sobre a disposição da arena e onde talvez ficassem os melhores esconderijos, e ele conseguiu que ela comesse metade do sanduíche e o pêssego todo antes da professora Sickle soprar o apito. Coriolanus não sabia bem como aconteceu, mas os dois deviam ter se levantado, os dois se movido para frente, porque ele a viu em seus braços, as mãos segurando sua camisa, ele a prendendo em um abraço. Só vou pensar em você naquela arena, sussurrou ela. Não no cara do 12? Perguntou ele, brincando só um pouco. Não. Ele tratou de destruir tudo que eu sentia por ele. O único garoto por quem meu coração bate agora é você. Ela deu um beijo nele. Não um selinho. Um beijo de verdade. Na boca, com notas de pêssego e pó compacto. O toque dos lábios dela, macios e quentes nos dele, despertou sensações no corpo dele inteiro. Ao invés de se afastar, ele a segurou mais perto, enquanto o gosto e o toque dela fizeram sua cabeça girar. Então era disso que as pessoas falavam. Era o que as deixava tão loucas. Quando finalmente se separaram, ele inspirou fundo, como se saindo das profundezas do mar. Os cílios de Lucy Gray se abriram, e a expressão nos olhos dela era como a nos dele. Os dois se inclinaram simultaneamente para outro beijo, quando os pacificadores botaram as mãos nela e a levaram. Festus o cutucou quando eles estavam saindo do salão. Que despedida, hein? Coriolanus só deu de ombros. O que posso dizer? Sou irresistível. Deve ser, respondeu Festus. Tentei dar um tapinha tranquilizador no ombro da Coral e ela quase quebrou meu pulso. O beijo deixou tonto. Não havia dúvida de que ele havia ultrapassado um limite, mas não se arrependia. Fora incrível. Ele andou sozinho para casa, saboreando a despedida agridoce, eletrizado por sua ousadia. Talvez tivesse violado uma ou duas regras ao dar o estojo de pó compacto para ela e sugerir que ela o enchesse de veneno de rato. Quem sabia? Não havia livro de regras para os jogos vorazes, mas era provável que ele tivesse exagerado. Mesmo assim, valia a pena. Por ela. Só que ele não contaria a ninguém, nem a Tigres. Não era necessariamente algo que viraria o jogo. Seria preciso inteligência e sorte para envenenar outro tributo. Mas Lucy Gray era inteligente, e não mais azarada que seus oponentes. Eles teriam que ingerir o veneno, então o trabalho deles seria mandar comida para ela usar de isca. Coriolanus se sentia mais no controle por ter algo a fazer além de olhar. Depois que a avó deles foi para a cama, ele revelou para Tigres. Acho que ela se apaixonou por mim. Claro que se apaixonou. O que você sente por ela? Não sei, respondeu ele. Eu dei um beijo de despedida nela. Tigres ergueu as sobrancelhas. Na bochecha? Não, nos lábios. Ele pensou em como explicar, mas só conseguiu dizer. Ela é diferente. Isso era inegável em vários níveis. A verdade era que ele não tinha muita experiência com garotas,
e menos ainda com amor. Manter a situação dos Snow em segredo sempre foi a maior prioridade. Os primos raramente recebiam alguém em casa, mesmo quando Tigre se apaixonou perdidamente no último ano da academia. A relutância dela de levar em casa a pessoa com quem estava envolvida foi considerada falta de compromisso e acabou sendo fator decisivo no rompimento. Coriolanus encarou o incidente como aviso para não se envolver profundamente com ninguém. Muitas colegas se interessaram por ele, mas ele as manteve longe, com habilidade. A desculpa do elevador quebrado foi útil, e sua avó passara por várias doenças fictícias que exigiam silêncio absoluto. Houve aquela outra coisa no ano anterior, no beco atrás da estação de trem, mas aquilo não foi um romance, e sim um desafio feito por Festus. Entre a posca e a escuridão, sua lembrança do evento estava toda fragmentada. Ele nem soube o nome dela, mas o acontecimento deu a ele a reputação de ser um conquistador. Mas Lucy Gray era seu tributo, a caminho da arena. E mesmo que as circunstâncias fossem diferentes, ela ainda seria uma garota dos distritos, ou pelo menos não da capital. Uma cidadã de segunda classe. Humana, mas bestial. Inteligente, talvez, mas não evoluída. Parte de uma massa disforme de criaturas infelizes e bárbaras que ficavam sempre na periferia da consciência dele. Claro, se houvesse uma exceção para a regra, essa exceção era Lucy Gray Baird. Uma pessoa que fugia a qualquer definição fácil. Uma ave rara, como ele. Por qual outro motivo a pressão dos lábios dela nos dele deixou seus joelhos bambos? Coriolanus adormeceu naquela noite repassando o beijo na cabeça. A manhã dos Jogos Vorazes chegou ensolarada e clara. Ele se arrumou, comeu os ovos que Tigres preparou para ele e fez a caminhada longa no calor até o Notícias da capital. Recusou a camada grossa de maquiagem que Luke tinha passado na própria cara, mas permitiu uma camada leve de pó, sem querer ficar suado demais para as câmeras. Calmo e inabalável. Essas eram as qualidades que um Snow devia projetar. O pó tinha cheiro doce, mas lhe faltava o refinamento do da sua mãe, que estava guardado na sua gaveta de meias em casa. Bom dia, Sr. Snow! A voz da Dra. Gall o deixou atento. Claro que ela estaria ali, no estúdio de televisão. Onde mais ela estaria na manhã de abertura dos jogos? Ele não sabia por que o reitor Highbottom achou necessário fazer uma aparição, mas seus olhos embotados observaram Coriolanus. Nós soubemos que houve uma cena emocionante quando você se separou do seu tributo ontem à noite. Seria possível encontrar duas pessoas menos capazes de amar? Como eles sabiam sobre o beijo? A professora Sickle não parecia fofoqueira, então quem estava espalhando isso por aí? Provavelmente a maioria dos mentores viu. Não importava. Aqueles dois não conseguiriam tirar uma reação dele. Como a Dra. Gall observou, as emoções estão a toda. Sim! Pena que ela não tem muita chance de durar nenhum dia, disse a Dra. Gall. Como ele odiava os dois. Gabando-se. Tentando perturbá-lo. Ainda assim, só podia se permitir um movimento indiferente de ombros. Bom, como dizem, só acaba quando o tordo canta. Ele sentiu satisfação pela incompreensão no rosto dos dois. Não tiveram oportunidade para questioná-lo, porque Remus Doolittle apareceu para informar que o garoto tributo do Distrito 5 tinha falecido durante a noite, por complicações de asma ou algo parecido. Ou seja, a veterinária não conseguiu salvá-lo, e que eles tinham que mencionar aquela perda. Por mais que tentasse, Coriolanus não conseguiu se lembrar do garoto, nem qual dos colegas tinha sido designado como mentor dele. Em preparação para a abertura dos jogos, ele tinha atualizado a lista de mentores que recebera do professor Demigloss. Decidiu, por questão de simplicidade, cortar as equipes em pares, independentemente do que tinha acontecido a eles. Não pretendia ser insensível, mas não havia outra forma de deixar tudo claro. Ele tirou a lista da mochila e marcou essa nova baixa. 10ª edição dos Jogos Vorazes. Atribuição de mentoria. Distrito 1. Distrito 2.
Distrito 3, garoto, Cirque, Io Jasper, garota, Tess Lee, Urban Canville. Distrito 4, garoto, Mason, Persephone Price, garota, Coral, Festus Creed. Distrito 5, garota, Sol, Ifigênia Moss. Distrito 6. Distrito 7, garoto, Trich, Vipsania Sickle, garota, Lâmina, Pliny Harrington. Distrito 8, garoto, Bobbin, Juno Phipps, garota, Wolve, Hilarious Heavensby. Distrito 9. Distrito 10, garoto, Tanner, Domitia Wimswick. Distrito 11, garoto, Reaper, Clemência Dovecott, garota, Dale, Felix Ravenstill. Distrito 12, garoto, Jessup, Lysistrata Vickers, garota, Lucy Gray, Coriolanus Snow. O número de concorrentes de Lucy Gray tinha caído agora para 13. Menos um, e logo um garoto. Só podia ser boa notícia para ela. Sua lista de mentores tinha começado a ficar meio amassada, então ele a dobrou em 4 e decidiu guardá-la no bolso externo da mochila para ter acesso fácil. Quando abriu, encontrou um lenço. Ele ficou intrigado por um momento, pois o lenço dele estava em um bolso da roupa, mas lembrou que aquele era o que Lucy Gray tinha devolvido depois de secar os olhos no dia em que ele levou o pudim de pão. Era bom ter algo tão pessoal, uma espécie de talismã, e ele guardou a lista com cuidado junto. Os únicos mentores convidados para aparecerem no pré-show foram os 7 que participaram da noite de entrevistas. Eles tinham acabado virando os rostos da capital nos jogos, apesar de vários de seus tributos parecerem fracos. Um canto do estúdio havia sido preparado com algumas poltronas de sala de estar, uma mesa de centro e um candelabro meio torto. A maioria dos mentores elaborou melhor o passado de seus tributos, acrescentando qualquer elemento perigoso que podiam. Como Coriolanus tinha dedicado a entrevista toda à música de Lucy Gray, ele era o único com material novo. Satisfeito por ter alguma novidade, Lucky Flickerman deixou que guiasse o tempo dedicado a ele. Depois de contar os detalhes tradicionais, Coriolanus passou a maior parte do tempo falando do bando e enfatizando que Lucy Gray não era de distrito, não mesmo. O bando tinha uma história longa como músicos. Eram artistas de um tipo que raramente se via e não eram residentes de distrito, tanto quanto as pessoas da capital. Na verdade, se você pensasse bem, eles quase eram da capital. E só por uma série de infortúnios foram parar, ou talvez tivessem sido detidos por engano, no Distrito 12. As pessoas deviam poder ver em casa como Lucy Gray parecia estar à vontade na capital, não? E Lucky tinha que concordar que sim, havia algo de especial na garota. Lysistrata lançou um olhar de irritação para ele quando assumiu seu lugar, que ele entendeu quando percebeu que ela estava tentando associar Jessup com Lucy Gray na entrevista, para conquistar solidariedade para os dois como uma dupla. Embora fosse verdade que Jessup era minerador de carvão do Distrito 12 até os ossos, os dois não tinham exibido uma parceria natural desde o começo. E quem não tinha reparado na proximidade incomum entre os dois, geralmente ausente em tributos do mesmo distrito? Lysistrata estava convencida de que eles tinham afeição um pelo outro. Com a força de Jessup e a capacidade de Lucy Gray de encantar a plateia, ela tinha certeza de que o vitorioso daquele ano viria do Distrito 12. O motivo pela presença do reitor Highbottom ficou clara quando ele foi falar depois de Lysistrata. Ele conseguiu discutir o programa de mentor e tributo como se não estivesse chapado o tempo todo. Na verdade, Coriolanus achou meio perturbador como as observações dele pareceram lúcidas. Ele comentou que os alunos da capital tinham começado com certos preconceitos com os jovens dos distritos, mas nas 2 semanas desde a colheita, muitos tinham passado a ter uma nova admiração e respeito por eles. Como dizem, é essencial conhecer o inimigo. E que melhor forma de conhecer se não unindo forças nos jogos vorazes? A capital só ganhou a guerra depois de uma luta longa e difícil. E recentemente, nossa arena foi bombardeada. Imaginar que falta inteligência, força ou coragem a qualquer um dos lados seria um erro.
Mas você não pode estar comparando nossas crianças às deles, observou Lucky. Basta dar uma olhada para vermos que as nossas crianças são a raça superior. Uma olhada mostra que as nossas tiveram mais comida, roupas melhores e cuidado dental melhor, disse o reitor Highbottom. Supor qualquer coisa a mais, uma superioridade física, mental ou principalmente moral, seria um erro. Esse tipo de arrogância quase representou nosso fim na guerra. Fascinante, disse Luck, aparentemente por falta de resposta melhor. Sua visão é simplesmente fascinante. Obrigado, Sr. Flickerman. Não consigo pensar em outra pessoa cuja opinião eu valorize mais, declarou o reitor. Coriolanus achou que o sarcasmo do reitor estava implícito, mas Lucky corou. Que gentileza, Sr. Highbottom! Como todos sabemos, sou um mero homem do tempo. E um mágico em treinamento, lembrou o reitor Highbottom. Bom, talvez eu me declare culpado por isso, disse Lucky com uma risada. Espere, o que é isso? Ele esticou a mão para trás da orelha do reitor Highbottom e puxou um doce pequeno com listras coloridas. Acho que é seu. Ele ofereceu para o reitor, as cores manchando a palma úmida da mão dele. O reitor não se mexeu para pegar. E nossa! De onde veio isso, Lucky? Segredos do ofício, disse Lucky com um sorriso esperto. Os segredos do ofício. Havia carros esperando para levá-los de volta à academia, e Coriolanus foi parar em um com Félix e o reitor Highbottom. Os dois pareciam se conhecer socialmente e ignoraram Coriolanus, enquanto botavam as fofocas em dia. Ele teve tempo de refletir sobre o que o reitor Highbottom tinha dito sobre as pessoas dos distritos, que eram essencialmente iguais às da capital, só que em condições materiais piores. Era uma ideia meio radical para o reitor sair falando por aí. Sem dúvida, sua avó e muitas outras pessoas a rejeitariam, e isso diminuía a mensagem de Coriolanus, focada em apresentar Lucy Gray como alguém completamente diferente das pessoas dos distritos. Ele se perguntou o quanto daquilo teve a ver com estratégias de Vitória e o quanto refletia sua confusão em relação a seus sentimentos por ela. Quando eles entraram no salão e Félix foi distraído por uma equipe de câmeras, Coriolanus sentiu um toque em seu braço. Sabe aquele seu amigo do 2? O emotivo? Perguntou o reitor Highbottom. Sejamos Plint, disse Coriolanus. Não que eles fossem realmente amigos, mas aquilo não era da conta do reitor Highbottom. É melhor você arrumar uma cadeira para ele perto da porta. O reitor tirou a garrafa do bolso, foi para trás de um pilar próximo e tomou algumas gotas de morfináceo. Antes que ele pudesse pensar nisso, Lysistrata apareceu, irritada. Sinceramente, Coriolanus, você podia trabalhar um pouco comigo. Jessup fica chamando Lucy Gray de aliada. Eu não tinha ideia de que essa seria sua abordagem. Eu realmente não pretendia atrapalhar. Se tivermos outra chance, vou abordar o ângulo da equipe, prometeu ele. É uma possibilidade pequena, disse Lysistrata com uma bufada de exasperação. Satyr andou pela multidão e não ajudou em nada quando falou. Que entrevista inteligente, meu querido! Eu quase acredito que sua garota nasceu na capital. Agora venha. Você também, Lysistrata. Vocês precisam dos crachás e pulseiras de comunicação. Ela os levou pelo salão, que, diferentemente dos anos anteriores, estava agitado de tanta empolgação. As pessoas não paravam de desejar boa sorte a ele, parabenizando-o pela entrevista. Coriolanus gostou da atenção, mas também havia algo de inegavelmente perturbador. No passado, os jogos foram ocasiões moderadas, em que as pessoas evitavam contato visual e só falavam quando necessário. Agora, uma ansiedade tomava o salão, como se um entretenimento amado os aguardasse. À mesa, um idealizador dos jogos supervisionava a distribuição de equipamentos dos mentores. Embora todos recebessem um crachá amarelo com a palavra mentor para usar no pescoço, só os que tinham tributos ainda nos jogos receberam as pulseiras de comunicação, tornando-os alvo de inveja.
Tanta tecnologia pessoal tinha desaparecido durante a guerra e nos tempos que vieram logo em seguida, pois a produção tinha se concentrado em outras prioridades. Atualmente, mesmo os dispositivos mais simples eram uma coisa e tanto. As pulseiras tinham um fecho e uma telinha, com a marcação de dádivas de patrocinadores piscando em vermelho. Os mentores só precisavam percorrer a lista de alimentos, selecionar um no menu e clicar 2 vezes para o idealizador dos jogos acionar o drone de entrega. Alguns dos tributos não tinham dádiva nenhuma. Apesar de não ter aparecido nas entrevistas, Reaper conseguira alguns patrocinadores por causa dos dias no zoológico, mas Clemência não estava presente e a pulseira dela continuava na mesa, atraindo olhares de cobiça de Lívia. Coriolanus puxou Lysistrata de lado e mostrou sua tela. Olha, eu tenho uma pequena fortuna para trabalhar. Se eles estão juntos, vou mandar comida para os 2. Obrigada. Eu vou fazer o mesmo. Eu não pretendia falar com você daquele jeito. Não é culpa sua. Eu devia ter tocado no assunto antes. A voz dela desceu a um sussurro. É que... não consegui dormir essa noite pensando sobre fazer parte disso. Sei que é para punir os distritos, mas... já não punimos o suficiente. Por quanto tempo vamos precisar ficar arrastando a guerra? Acho que a doutora Gola acredita que para sempre, disse ele, como ela falou na aula. Não é só ela. Olha todo mundo. Ela indicou a atmosfera festeira no salão. É revoltante. Coriolanus tentou acalmá-la. Minha prima disse que é pra gente lembrar que não foi a gente que fez isso. Que nós ainda somos crianças também. Isso não ajuda. Sermos usados assim. Disse Lysistrata com tristeza. Principalmente com 3 de nós mortos. Usados? Coriolanus não tinha pensado que ser um mentor poderia ser algo além de uma honra. Uma forma de servir a capital e talvez ganhar um pouco de glória. Mas ela tinha certa razão. Se a causa não era honrosa, como podia ser uma honra participar dela? Ele se sentiu confuso, manipulado e indefeso, como se fosse mais um tributo do que um mentor. Me diz que vai acabar rápido, disse Lysistrata. Vai acabar rápido, garantiu Coriolanus. Quer sentar comigo? Nós podemos coordenar nossas dádivas. Por favor. A escola toda já tinha se reunido. Eles foram até a sessão de 24 cadeiras para os mentores, que estavam no mesmo lugar do dia da colheita. Todos os capazes tinham que comparecer, quer tivessem um tributo ainda presente ou não. Não vamos nos sentar na frente, disse Lysistrata. Não quero aquela câmera na minha cara quando ele for morto. Ela estava certa, claro. A câmera se viraria para o mentor. E se Lucy Gray morresse, principalmente se Lucy Gray morresse, ele ganharia um longo close. Coriolanus fez o que ela pediu e foi para a fileira de trás. Quando eles se acomodaram, ele virou a atenção para a tela gigante, na qual Lucky Flickerman agia como guia de turismo dos distritos, dando informações sobre suas indústrias, temperadas com fatos sobre o clima e um toque de mágica aqui e ali. Os Jogos Vorazes estavam sendo um evento de grande importância para a carreira de Lucky, e foi a cara dele acompanhar uma fala sobre a energia do Distrito 5 com um dispositivo que deixou seu cabelo em pé. É eletrizante! Ofegou ele. Que idiota! Murmurou Lysistrata, mas outra coisa chamou a atenção dela. Deve ter sido uma gripe horrível. Coriolanus seguiu o olhar dela até a mesa, onde Clemência tinha acabado de pegar sua pulseira. Ela estava procurando alguém no salão. Ah, era ele. Assim que os seus olhares se encontraram, ela foi direto na direção dele na fileira de trás, e não parecia feliz. Ela estava com uma aparência péssima, na verdade. O amarelo forte dos olhos tinha desbotado para um tom pálido de pólen, e uma blusa de mangas compridas e gola alta escondia a área escamosa. Mas mesmo com essas melhorias, ela irradiava doença. Ela puxou distraidamente as partes ressecadas no rosto, e a língua, embora não saindo da boca, parecia determinada a explorar o interior da bochecha.
Ela foi direto para a cadeira na frente dele e parou lá, jogando fragmentos de pele no ar enquanto o examinava. Obrigada pela visita, Corey. Eu pretendia ir, Clem, mas fiquei muito machucado. Ele começou a explicar. Ela o interrompeu. Obrigada por fazer contato com meus pais. Obrigada por dizer onde eu estava. Lysistrata pareceu intrigada. Nós sabíamos onde você estava, Clem. Disseram que você não podia receber visita porque era contagioso. Eu tentei ligar uma vez, mas disseram que você estava dormindo. Corellano se aproveitou disso. Eu também tentei, Clem. Várias vezes. Sempre me enrolaram. E, quanto aos seus pais, os médicos juraram que eles estavam a caminho. Nada daquilo era verdade, mas o que ele podia dizer? Obviamente, o veneno a deixara desequilibrada, senão ela nem estaria falando sobre o incidente em um ambiente tão público. Se errei, me desculpe. Como falei, eu estava me recuperando. É mesmo? Você pareceu ótimo na entrevista. Você e seu tributo. Calma, Clem. Não é culpa dele você ter ficado doente, disse Festus, que chegou a tempo de ouvir a conversa. Ah, cala a boca, Festus. Você não tem ideia do que está falando, respondeu Clemência e foi pegar um lugar mais à frente. Festus se sentou ao lado de Lysistrata. Qual é o problema dela? Além de parecer que está trocando de pele. Ah, quem vai saber? Nós todos estamos péssimos, disse Lysistrata. Ainda assim, isso não é do feitio dela. O que será? Começou Festus. Sejamos! Chamou Coriolanus, feliz por ter uma interrupção. Aqui! O lugar ao lado dele estava vazio e ele precisava desviar a conversa. Obrigado, disse Sejanus, se sentando na cadeira da ponta. Ele não parecia bem, exausto e com um tom febril na pele. Lysistrata esticou a mão por cima de Coriolanus e apertou uma das dele. Quanto mais rápido começar, mais rápido pode acabar. Até o ano que vem, lembrou ele, mas deu um tapinha agradecido na mão dela. Os alunos mal tinham sido instruídos a tomar seus assentos quando a insígnia da capital surgiu nas telas e o hino fez todo mundo ficar de pé. A voz de Coriolanus soou alta, acima das dos demais mentores, que balbuciaram a letra. Sinceramente, àquela altura eles não podiam fazer algum esforço. Quando Lucky Flickerman voltou e esticou os braços em um gesto de boas-vindas, Coriolanus viu a mancha colorida do doce do truque de mágica na palma da mão. Senhoras e senhores, disse ele, está aberta a 10ª edição dos Jogos Vorazes. Uma imagem ampla do interior da arena apareceu no lugar de Lucky. Os 14 tributos que permaneciam na lista estavam posicionados em um círculo amplo, esperando soar o gongo de abertura. Ninguém prestou atenção neles e nem na destruição causada pelos bombardeios, nem nas armas espalhadas no chão sujo, nem na bandeira de Ipanema exposta nas arquibancadas, acrescentando um toque decorativo inédito na arena. Todos os olhos se moveram com a câmera, atentos, enquanto a imagem foi se aproximando de um par de postes de aço não muito longe da entrada principal da arena. Tinham 6 metros de altura e estavam unidos por uma viga de tamanho similar. Marcos estava pendurado pelos pulsos por grilhões no centro da estrutura, tão surrado e ensanguentado que, em um primeiro momento, Coriolanus achou que exibiam seu cadáver. Mas os lábios inchados de Marcos começaram a se mover, revelando os dentes quebrados e não deixando dúvidas de que ele ainda estava vivo.